Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Requerimento 08/2003. Requer do senhor deputado estadual Luiz Gonzaga e do senhor diretor regional do EDR de Botucatu, Alfredo Chaguri Júnior, intervenção junto ao governo estadual, solicitando liberação de máquinas para limpeza e desassoreamento do Ribeirão dos Lopes. Justificativa: a população ribeirinha vem sofrendo com as frequentes cheias, pois há vários anos não é feito um serviço de desassoreamento e limpeza das margens desse rio. Sendo assim, visando melhorar a segurança e bem-estar desses moradores, este vereador solicita apoio e empenho para solucionar esses problemas. Sala de sessões, 26 de fevereiro de 2003, vereador Calil Chaguri. Indicação 08/2003. Indica ao Poder Executivo melhorias na iluminação pública e poda das árvores da Rua Amazonas. Justificativa: a referida rua encontra-se deficiente em sua iluminação, atenuando-se com a falta de poda das árvores. Conchas, 19 de fevereiro de 2003, Adriana de Ardelbem, vereadora. Indicação 09/2003. Indica ao Poder Executivo construção de muro de arrimo próximo à ponte da Rua Amazonas e um marco de sinalização do volume das águas no Ribeirão dos Lopes. Justificativa: devido às fortes chuvas que ocasionaram enchentes e deslizamentos das margens do Ribeirão dos Lopes, nas proximidades da ponte da Rua Amazonas, houve o comprometimento das casas e da segurança da população ribeirinha. Por esse motivo, e a pedido dos moradores do local, este vereador solicita a construção de um muro de arrimo e a instalação de um marco de sinalização dos níveis das águas. Conchas, 25 de fevereiro de 2003, Antônio José Serafim, vereador. Indicação número 10 de 2003. Solicita ao Poder Executivo a colocação das fotos dos ex-prefeitos, senhor Antônio Miguel e Miguel José Caran, na galeria dos prefeitos em nossa prefeitura. Justificativa: já se passaram alguns anos e as fotografias dos ex-prefeitos não foram adicionadas à galeria de fotos da Prefeitura Municipal, deixando-a assim incompleta. Salienta-se que alunos de nosso município utilizam esta galeria para trabalhos escolares, os quais acabam ficando incompletos ou falhos. São estes os motivos da presente indicação. Conchas, 25 de fevereiro de 2003, Antônio José Serafim, vereador. Indicação 11 de 2003. Solicita ao Poder Executivo providências junto à Coab de Bauru para que sejam feitas as entregas das escrituras das casas devidamente quitadas. Justificativa: vários moradores das Coabs 1, 2 e 3 solicitam deste vereador uma solução para este problema, pois os mesmos acham injustos estarem com suas casas devidamente quitadas e não terem a posse das escrituras. São estes os motivos da presente indicação. Conchas, 25 de fevereiro de 2003. Sidney Vieira de Miranda, vereador. Indicação 12/2003. Solicita do Poder Executivo ampliação da linha de ônibus Conchas Rubião, fazendo com que a mesma passe pela Coab 4. Justificativa: na Coab 4, diariamente, dezenas de moradores utilizam este transporte para ir até Rubião Júnior ou para o Hospital de Botucatu.
Muitos desses moradores doentes e com crianças de colo saem de madrugada, muitas vezes em dias chuvosos, caminhando com dificuldades a aproximadamente 2,5 km até ao ponto dessa linha, que se localiza na Avenida Alberto Paladini, próximo à Ponte do Seminário. A Coab 4, como é de conhecimento de Vossa Excelência, hoje conta com um ponto de ônibus coberto e com a ampliação desta linha, iremos atender aos anseios desta comunidade e garantir aos moradores melhor conforto em dias chuvosos. São estes os motivos da presente indicação. Conchas, 25 de fevereiro de 2003, Sidney Vieira de Miranda, vereador. Indicação número 13 de 2003. Solicita ao Poder Executivo disponibilização de mais um ônibus para a linha escolar dos bairros Retiro, Areias e Moquém. Justificativa. O ônibus da referida linha faz o transporte de aproximadamente 70 alunos, funcionários públicos e pessoas com consultas médicas marcadas no Hospital Municipal ou nos postos de saúde. Possivelmente mais de 80 pessoas diariamente utilizam esta linha e com a disponibilização de mais um ônibus traremos maior segurança e conforto aos usuários. Por este motivo, se faz necessário a presente indicação. Conchas, 25 de fevereiro de 2003, Benedito Merlim, vereador. Comunicação de Ibanez Advogados Associados da conclusão do relatório acerca das denúncias formuladas pelo vereador Calil Chaguri. Com a palavra agora volta ao presidente Tadeu Almada Neves. Com referência a essa comunicação trazida a nós pelo escritório de advocacia contratado para fazer o levantamento de possíveis irregularidades praticadas pelo Poder Executivo, em razão de uma denúncia do vereador Calil Chaguri, nos foi apresentado o relatório a respeito dessas denúncias. Era a parte conclusiva. Uma parte do relatório já havia sido encaminhado ano passado, e agora, como restaram alguns documentos, somente agora foi possível a conclusão. Na ocasião da denúncia apresentada pelo vereador Calil Chaguri, foi formada uma comissão constituída pelos vereadores Elias Valdrigue, José Oscar Pavan, Sidney Miranda e doutora Adriana, se não me falha a memória. Então, eu aviso a referida comissão e ao próprio vereador que levou a cabo essas denúncias, que o relatório encontra-se à disposição da comissão na secretaria da Câmara, para possível e eventual deliberação. Eu também tenho em mãos uma representação cujo protocolo ocorreu em dezembro do ano passado, ocasião que nós já havíamos encerrado as sessões ordinárias, e que somente me foi trazido para leitura nessa data, mas eu vou deixar à disposição dos senhores vereadores. É uma representação formulada por Claudinei Firmino, microempresa, Edson Faria de Almeida, microempresa, Cristiane Aparecida Manente Neves, microempresa. Essa representação foi dirigida a esta Câmara, dando conta de não cumprimento também de legislação municipal por parte do senhor prefeito municipal, diz respeito à comercialização de gás na cidade. Eu também deixo à disposição dos senhores vereadores na secretaria da Câmara para eventuais deliberações posteriores. Tem uma questão a ser colocada aqui. Na sessão passada, por requerimento do vereador Calil Chaguri, o senhor secretário de Esportes, Lazer e Cultura, o senhor Duílio,
foi convocado. Todavia, esta tarde, ele, em comunicação aqui com a presidência da Casa, justificou a sua ausência em virtude de afazeres pela Secretaria de Esportes, então impossibilitando ele de vir até esta casa, se colocando à disposição do vereador e dos demais vereadores na próxima sessão. Então, o vereador que fez o requerimento, a justificativa foi apresentada, e o senhor vai renovar para a próxima sessão? Então, a secretaria deve reconvocar o senhor secretário para a próxima sessão. Finalizando aqui, só com referência à mesa diretora em reunião ocorrida hoje, entendeu de retomar a assinatura dos serviços prestados pelo CEPAM. De uma certa maneira, é um auxílio a mais aos trabalhos legislativos dos vereadores. Então, a partir, acredito, da próxima semana, qualquer vereador poderá fazer essas consultas, aí, principalmente naqueles projetos que trazem maior dificuldade. Passando para o grande expediente, eu convido o vereador Elias Valdrigues para ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, da sessão passada até esta sessão, eu acho que todos os vereadores são parados nas ruas da nossa cidade, e gente que vai às nossas casas perguntando sobre como é que ficou o pagamento da taxa do lixo. Nós explicamos que nós tivemos uma reunião onde deveria estar presente o senhor prefeito municipal numa sessão administrativa. Ele não compareceu, mas mandou uma planilha de custos em que foi baseado o referido imposto. Notamos na leitura dessa planilha que não era igual à planilha que foi mandada no projeto de lei. Inclusive, nas custas do aterro sanitário, mandou que era de 60.162 e agora mudou para 50 mil e pouco. Então, está havendo uma discrepância tanto no cálculo dessa taxa, como nas informações vindas da prefeitura. Nós resolvemos, então, nessa sessão administrativa, que iríamos até o Ministério Público, levando-se um processo do que foi aprovado e os cálculos para a cobrança dessa taxa. O promotor, lendo o processo, pediu mais algumas informações que nós mandamos, carnês de pessoas que têm diferentes preços para um mesmo serviço. Vamos dizer assim, nós provamos ao promotor que numa casa com 2 pessoas está sendo cobrado por ano R$600 pela coleta do lixo. E numa casa com 10 pessoas está sendo cobrado R$45 pelo mesmo serviço. Pela Constituição, nós sabemos que todos são iguais perante a lei, o que não está sendo respeitado aqui em Conchas. Na vinda, nessa semana, nesta Câmara Municipal, o contador da Câmara, senhor Ciro, eu fiz umas perguntas a ele sobre a ilegalidade da cobrança dessa taxa. E o senhor Ciro, de pronto, achou que estava tudo irregular. Mas depois, revendo a lei que nós aprovamos,
Então, o prefeito aproveitou, porque no orçamento passado, na contabilidade passada do ano passado, a taxa de serviços urbanos é um item, não é um item para ser taxado como imposto. É um item geral, em que estão incluídos a taxa de cemitério, taxa de praças e jardins, e, enfim, outras taxas. E essa cobrança dessas taxas do ano passado foi de mais ou menos R$496 mil, o que já, eu não sei se por uma bola de cristal do senhor prefeito, no orçamento que foi mandado para esta casa em setembro, já constava taxa de serviços urbanos R$496 mil. Se a lei foi aprovada em dezembro, não poderia constar no orçamento já essa taxa de serviços urbanos com esse valor. Então, está existindo alguma coisa, eu não sei se nós temos gênios trabalhando na prefeitura com bolas de cristais, porque não é possível. Como a gente tem estudado todas as possibilidades em defesa da cobrança sem dó, sem piedade do Executivo Municipal para arrecadar dinheiro, eu acho que ele abusou da confiança dos vereadores amigos dele, porque nós aprovamos aqui uma taxa de serviços urbanos com uma intenção de ser um negócio, uma taxa que realmente cobrisse as despesas da coleta e remoção do lixo domiciliar. Eu, pelo menos, na minha ignorância, votei assim. E eu acho que a maioria dos vereadores também votaram assim. Mas hoje, na minha vinda aqui à Câmara Municipal, e revendo a nossa lei orgânica dos municípios, no seu artigo 48 do processo legislativo. Então diz aqui, o processo legislativo municipal compreende a elaboração de emendas à lei orgânica dos municípios, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. No artigo 49, a lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, do prefeito municipal, de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada no mínimo por 5% dos eleitores do município. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiverem ambas as votações o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara Municipal na sessão seguinte àquela que se der aprovação, com o respectivo número de ordem. Não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir, no que couber, o disporto do artigo 60 do parágrafo 4º da Constituição Federal e as normas de couber o exercício da democracia direta. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada, bom, aí não está. Então, aqui diz o que é uma lei complementar. A lei complementar, ela cabe. As leis complementares, no artigo 50, diz: as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem votos favoráveis da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, observadas as demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo 1. Serão leis complementares, dentre outras, as concernentes às seguintes matérias. Primeiro, Código Tributário do município. Então, essa lei que nós, infelizmente, aprovamos e mandamos o autógrafo à Prefeitura como uma lei aprovada, eu acho que ela é nula. Então, nós vamos propor uma ação na Justiça pedindo a nulidade da lei. Eu vou encabeçar, se alguns
membros da Câmara quiser participar junto comigo, pois não. Uma parte. Hã? Numa parte, o vereador Wilson Desidério. Pelo que eu estou vendo, senhoria, pela explicação que eu estou ouvindo de Vossa Senhoria, então nós teremos que ter uma nova votação. Seria isso? A lei que foi aprovada irregularmente. A Justiça vai decidir se ela é nula ou não. Se for nula, ela vai ser mandada uma nova lei para a gente aprovar para o ano que vem. Para o ano que vem. Esse ano não vigoraria, então. Esse ano não vai mais. Eu entendo assim, também não sei. Pois não. Vereador, isso que você está falando, você vai mexer assim com a situação da mesa, que colocou uma lei para ser votada inconstitucional. Dá para entender isso aí, a lei vai se tornar nula. Concordo que se ela for inconstitucional, é claro que ela tem que se tornar nula mesmo. Mas, de qualquer forma, nós devemos assumir, por exemplo, que nós votamos consciente no dia. Nós votamos consciente que é o seguinte, nós votamos consciente porque o prefeito esteve aqui fazendo explicação para nós e ele falou que ele iria cobrar aquilo que ele estava cobrando no ano passado, simplesmente porque por poder judiciário que pediu para que desmembrasse a taxas, que não era nem permitido cobrar taxa. Nós, por melhor ajudar o prefeito, concordamos em aprovar essa lei, certo? Tudo bem. Agora, o que está acontecendo na realidade, além de nós ter aprovado essa lei, consciente que o IPTU, junto com a taxa, ia corresponder ao ano passado com 12% de aumento, é que tem pessoas carentes, casa humilde, e que ela tem de testada 15 metros. E essas pessoas subiu o IPTU para elas. E são pessoas humildes. Então, é claro que há pessoas que estão morando numa casa, que seja uma casa até bem construída, mas que ela tenha apenas 6 metros de frente, ela baixou o IPTU. Pelo que a gente já vem notando, explicação, a taxa de lixo junto com o IPTU. Certo? Eu digo assim, referente ao ano passado, somando o IPTU, a taxa de lixo e o IPTU desse ano vai corresponder ao IPTU do ano passado, que estava embutido a taxa de serviços públicos. Então, a essas pessoas que conseguir pegar a frente da casa dele atestada é de 15 metros ou mais, ela se tornou mais cara. E são terrenos pequenos, porque são casas humildes, pequenininhas e com uma frente maior que o fundo do quintal. Tem casas aí que tem 10 metros na parte do fundo do quintal e tem 10 de frente, 15 de frente. Essas casas sim subiram. Então, se a lei for nula, exatamente vai haver uma mudança total. Se ela não for, pelo menos que o prefeito verifique e tente voltar atrás nessas casas de lotes pequenos, de casas que tem, por exemplo, 15 de frente por 10 de fundo. Então, inclusive pessoas carentes, que eu volto a falar de novo. O prefeito deve rever esse lado aí. Agora, se vai... vou tentar derrubar essa lei, anular essa lei que nós aprovamos, isso deve ser para a Justiça que vai decidir. Se for que seja ilegal, a gente tem que respeitar a decisão do Judiciário. É isso aí. Veja bem, nobre vereador, a ignorância nossa, eu não digo de todos, porque foi levantada essa hipótese aqui por alguns vereadores. Então, nós realmente erramos. Agora, nós não vamos persistir no erro, que é burrice. Então, nós vamos, na Justiça, pedir anulação dessa lei, porque nós votamos conscientemente a lei, certo? Mas também tem outra, nós votamos conscientemente que as taxas seriam lançadas para cobrança e remoção, coleta e remoção do lixo domiciliar. Todos os vereadores têm a certeza disso. E não vamos justificar a taxa do ano anterior, porque ela era altíssima e irregular. Tanto é que foi anulada pela Justiça. Quer dizer, então nós não podemos comparar o que for cobrado do ano passado com essa que vem este ano. E vocês, a população talvez não saiba o que é um imposto e o que é uma taxa. Vereador, só mais um segundo para mim, senão o pessoal não vai entender o que eu quis dizer. O que eu quis falar é o seguinte: se a Justiça achar que a lei
vai ser anulada, todos vão ser beneficiados, certo? O que eu quis dizer é que se ela prevalecer dessa forma, que o prefeito reveja essas propriedades humildes com 15 metros de frente. Eu não estou defendendo, achando que não deve defender o prefeito, achar que deve cobrar, não é nada disso não. O que eu estou tentando é que se a lei permanecer, mesmo assim ele tem que olhar para essas pessoas carentes que têm 15 metros de frente de um pequeno terreno. É isso aí. O senhor deu a entender? Não, às vezes está interpretando de uma forma diferente. Não, é isso. vereador, eu acho que o povo está entendendo que você está pedindo que ele reveja a testada de pessoas humildes. Como vai rever se ele está cobrando essa taxa de lotes? E lotes, e digo outra coisa, lotes que não têm possibilidade de gerar lixo. Que eu até levei ao Ministério Público uma exemplificação de um lote aqui na estrada Conchas-Piracicaba, que é completamente inundável nas épocas da cheia, até no dia do Rio Cheio, nós fomos lá e o lote estava completamente inundado. Então, que lixo que está gerando esse lote para ser cobrado uma taxa de serviço? Se a taxa é uma cobrança feita por um serviço prestado, e o imposto é cobrado para todos os serviços públicos indistintamente sobre a batuta do chefe do executivo. Quer dizer, então, a taxa é um e o imposto é outro. Então, eu acho que no imposto já tem muita coisa que deve ser feita na cidade, que já estamos pagando como imposto. Pois não, vereadora Adriana? Apenas colocando dentro do aparte feito pelo vereador Benedito Merlim, com relação ao prefeito poder rever a cobrança de lotes de pessoas mais humildes, isso quisera fosse possível, mas se a lei perdurar, ela não for derrubada, ou judicialmente, ou da forma que for, em razão de não ter sido aprovada em 2 turnos, há uma lei. E ela, se ela perdurar, ela terá que ser cumprida da forma que está constando. E essa possibilidade de ele estar revendo alguns casos não é permitida na lei. Então eu vejo que, infelizmente, isso não será possível, uma vez a lei continuando em vigor. Agora, com relação à votação em 2 turnos, me permita ainda, dentro do aparte, infelizmente, ou felizmente nesse caso, ela não foi colocada em 2 turnos, embora vários de nós tenhamos feito essa colocação no dia da votação, pelo presidente em exercício. Foi isso. Foi na mesa passada. Tá, apenas para que eu me lembrasse. Né? Então, senhores, veja bem, então eu estou convidando alguns vereadores e também aqueles que estão me ouvindo, um cidadão que quer participar dessa ação na justiça, pedindo a nulidade dessa lei. O vereador Zizinho já quer participar junto comigo, se tiver mais alguns vereadores, o Wilson Desidério também. Zezé Serafim também está se propondo a juntar. O Sidney Miranda também. José Delbem também. Eu prefiro aguardar a posição do Ministério Público, uma vez que foi levado o caso até ele. Embora eu entenda tudo que o senhor esteja colocando, vejo como sendo até positivo, mas eu prefiro aguardar a postura do Ministério Público, vez que a questão já tenha sido levada até o membro do Veja bem, senhora vereadora, nessa semana que eu tentei me orientar com o contador da Câmara, então, eu acho que na lei que foi criada, ele tem esse direito, porque todas as despesas de taxa de serviços urbanos foi lançada como taxa do lixo. É no que ele está se baseando para fazer essa cobrança exorbitante. Aí juntou todas as taxas, porque até eu vou fazer um pedido ao senhor presidente, que solicite ao executivo que quando eles mandam o balancete da receita, que eles têm mandado mensalmente à Câmara, que mandem também o balancete da despesa, para a gente comparar a receita e as despesas efetuadas no mês. Com a parte do vereador Zé Delbem.
senhor presidente, senhores vereadores, quero fazer uma parte rápida a respeito do assunto. E se os senhores vereadores solicitarem a colocação da fita, da gravação do dia dessa reunião, vocês vão verificar que em um determinado momento eu solicitei, por uma questão de ordem ao senhor presidente, que verificasse se aquela lei não deveria ser tratada como lei complementar. Foi indagado da presidência. Se houver dúvida, pode verificar a fita. Não houve uma resposta da mesa diretora no momento. Ficou aquela dúvida. Agora, se porventura aquilo realmente fosse uma lei complementar, como toda tributação deve ser feita através da lei complementar, por que complementar? Porque já existe uma lei sobre a tributação. Se você vai fazer alguma alteração, alguma outra coisa, você está complementando aquilo que já existe na lei orgânica. O que já existe na lei orgânica e você apresenta depois, posteriormente, de uma outra forma, substituindo alguma coisa, alterando alguma coisa, é um complemento que você faz a alguma lei que já existia. Por isso que ela chama-se complementar. Na época, levantei esse problema, antes da votação, sobre questão de ordem. Questão de ordem significa o seguinte: dirimir dúvidas se aquilo pode ser desta forma ou daquela outra forma. Não houve uma dirimissão de dúvida a respeito desse assunto. Digamos que foi feita a votação. Ora, se ela deveria ser considerada lei complementar, a mesa diretora não precisava ser a pedido de vereador algum. A mesa diretora teria que saber que aquilo teria que ser votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Talvez, pelo avanço do tempo, que não houvesse os 10 dias suficientes, porque passariam para o ano seguinte, então ficou-se daquela forma. Mas que foi levantado o problema, foi. Pode verificar a fita. Levantei sobre a questão de ordem ainda. Até conversei com o vereador Tadeu, ainda cochichei. Talvez seja lei complementar. Agora, ao seu plenário e a mesa decidir ficar daquele jeito, que se vá para a justiça e se decida, não é verdade? Se ela era complementar, teria que ser em 2 turnos, é claro. É só isso. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Na época, a dúvida levantada, porque já era uma taxa cobrada, já vinha sendo cobrado, apenas estava sendo desvinculado do IPTU. Então a dúvida se era lei complementar ou não. Ou ia ser uma nova disciplinação para a cobrança de uma taxa já existente. Então ficou a dúvida, por isso que foi tomada uma decisão dessa forma. Tá? Então agora eu acho que cabe à justiça decidir. Lógico, lógico. Tá? Então foi esse o motivo dessa decisão tomada. Você me permite, vereador? Essa questão de ser através de lei complementar ou ser através de um projeto de lei ou qualquer outra coisa que se defina, ou mesmo votação em 1 turno, 2 turnos, é uma coisa que, sinceramente, nós estamos desviando um pouquinho o assunto. Por quê? Essa questão da forma que foi votada em 1 turno ou 2 turnos, de uma certa maneira, se ninguém se levantou contra, é porque houve um aceite. É uma questão que nós devemos pensar e refletir. Nós não podemos atribuir erro ou omissão à mesa diretora anterior por uma questão dessa. O que importa é o seguinte: o assunto foi levantado e, é o que me consta, todos concordaram que fosse votado daquela forma e em um único turno. Eu não me lembro se alguém foi contra. O plenário concordou. Agora, a questão de se alguém quiser levar para a justiça essa questão, é um outro aspecto. Com referência à lei, ela foi discutida, amplamente discutida. Foi num período curto, mas ela foi discutida. Obrigado, vereador. Veja bem, senhor presidente, no entender desse vereador, eu acho que talvez até da maioria da Câmara, se a lei tem que ser complementar, ela é uma lei diferente, ela não é uma lei ordinária. Agora, se ela foi votada erradamente, alguma coisa tem que ser feita para que se acerte. Porque a lei complementar, ela muda, inclusive, o quórum de votação. É votação por 2/3 dos presentes
Maioria absoluta, 2/3 maioria absoluta. Mas foi votado e aprovado por unanimidade. Não, Então, não, tudo bem. Eu não estou... Uma parte. Pois não. Senhor presidente, senhor vereador, existe uma diferença entre maioria absoluta e 2/3. Maioria absoluta é metade dos vereadores componentes do plenário mais um. Maioria absoluta é o número de vereadores dividido por 3 e multiplicado por 2. Quer dizer, é diferente. Seriam 9 votos. E maioria absoluta seriam 7 votos. Aqui no artigo 50 ele é claro. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem votos favoráveis da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Então, se a lei era para ter vindo uma lei complementar e veio uma lei ordinária, está errado, no meu entender. E eu acho que se houvesse uma possibilidade da própria Câmara rever esse erro, mas eu sei que não há, somente pela Justiça. Então, nós estamos propondo essa ação para que a Justiça decida e acerte o que foi errado. Uma parte, senhor vereador. Com referência à probabilidade de vir anular a lei, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que isso é uma coisa que é demorada e a Justiça não vai resolver isso de uma hora para outra. É um processo muito lento, muito demorado. Eu tenho a minha opinião formada no seguinte teor. Houve uma ação civil pública por parte da Promotoria de Justiça de Conchas e a juíza deu uma liminar proibindo a cobrança da taxa de lixo até a decisão final. Houve uma decisão da juíza da primeira instância reconhecendo que parcialmente a prefeitura tinha razão. Ela poderia cobrar somente uma taxa de lixo de acordo com a atestada do imóvel. E houve um recurso dessa sentença para o tribunal. Só que, não sei porquê, não houve nenhuma cassação dessa liminar até o momento, pelo que eu tenho conhecimento. Então, salvo melhor juízo, eu entendo que a liminar ainda está em vigência e a taxa de lixo não vai poder ser cobrada enquanto não for cassada a liminar. Nós vamos ter que aguardar a liminar ser cassada para que a taxa possa ser cobrada. Então, eu acho que, independente de todas as ações que os vereadores estão movendo, ou os populares, o mais importante é esse teor da liminar, que ela proíbe terminantemente a cobrança da taxa de lixo. Não adianta querer cobrar com carnê de uma forma ou de outra, enquanto existir a liminar que tem força, está vigente e está impedindo a cobrança. Isso é a mais realidade dentro da legislação, dentro da verdadeira justiça que nós temos aqui em Conchas. Uma parte do à parte. Eu queria fazer uma pergunta mais simples. Muita gente está pagando, os bancos estão recebendo. Muita gente tem perguntado se eu vou pagar a taxa de lixo ou não vou pagar. Essa a minha preocupação, para que o povo, às vezes, tira dinheiro das necessidades diárias para fazer esse pagamento. O que a gente deve informar ao povo? Veja bem, senhor vereador. Segundo, como eu falei, eu soube, inclusive confirmado pelo assessor jurídico aqui da nossa casa, a liminar está em plena vigência. Se a liminar não foi cassada, o banco nem pode receber. Estão proibidos de receber. A prefeitura não pode receber. Entendeu? Esse é o meu entendimento. Pode ser que não seja o melhor entendimento. Mas para tirar qualquer dúvida, eu gostaria que o nosso advogado conseguisse amanhã uma certidão junto ao fórum local do inteiro teor nesse sentido. Se a liminar ainda está em vigência, se estiver, simplesmente não se pode cobrar. Entendeu? Não é nem não pode pagar, não se pode nem cobrar a taxa de lixo enquanto a justiça não decidir. Obrigado. Então, senhor presidente, aciona-se o nosso departamento jurídico. Já está acionado. Já? Então tá ótimo. Eu tenho mais muita gente tem me perguntado porque o ano passado foi suspensa essa taxa cobrando junto com o IPTU. E quem pagou à vista no começo do ano, pagou com as taxas integrais. E quem pagou no fim do ano, as taxas não foram cobradas.
Então, elas me perguntam como é que elas vão pedir esse ressarcimento da prefeitura dessas taxas que foram pagas indevidamente. Então, em conversa com o nosso assessor jurídico, temos que aguardar o transitado em julgado para que a população possa solicitar o ressarcimento desse pagamento a mais que foi feito no ano de 2002. Então, eu peço àqueles que têm interesse em pedir o ressarcimento que aguardem ao final que está o processo no tribunal. Logo que transitem em julgado, nós avisaremos para que entrem pedindo o ressarcimento da Prefeitura Municipal. É isso que eu tinha a dizer. Eu convido para ocupar a tribuna, em tema livre, o vereador Sidney Miranda. Eu aproveitaria pedir aos senhores vereadores que atentassem para os termos regimentais quanto às manifestações. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estivemos aí na semana passada numa reunião junto com o seu prefeito para tratar sobre essa cobrança da taxa. Eu acho que se as colocações do vereador Dr. Anselmo aqui nessa sessão hoje, se existe a liminar e ela está em plena validade, eu acho que isso nunca poderia ter escondido da comunidade do cidadão. Por quê? Se existe a liminar, o cidadão que já pagou a taxa, ele pagou por uma coisa que está suspensa temporariamente o pagamento. Porque na reunião nós até pedimos para o senhor prefeito que no comunicado que nós iríamos enviar e enviamos à rádio local, para que dessemos um esclarecimento para o cidadão em relação à taxa. E foi proposto que temporariamente estaria suspensa até que o senhor prefeito fizesse uma nova avaliação. E não foi aceito no momento. E isso não pôde ser falado no comunicado. Mas se existe a liminar, então eu acho que essa Casa de Leis tem que realmente se comprovar tudo certinho, enviar um ofício também para a rádio local, comunicando que existe uma liminar com plena data de validade, que mantém suspensa a cobrança dessa taxa, para que o município, o cidadão, não tenha obrigação e a preocupação de que chegar no dia 28 ele tem que pagar e vai pagar juro, se não pagar. Então, nós temos que usar o esclarecimento, a transparência e usufruir também de um veículo de comunicação. Eu pediria à mesa diretora, senhor presidente, para que, se realmente isso tiver em pleno funcionamento, que se comunique à imprensa, à rádio local e os nossos jornais, a imprensa escrita, os nossos jornais, para que se divulgue isso para a nossa comunidade, para os nossos cidadãos. Porque há ainda uma dúvida do cidadão. Todos os vereadores são abordados na rua e perguntando como é que vai ficar a cobrança da taxa. Vamos pagar ou não vamos pagar? E existe uma liminar proibindo a cobrança. Então nós estamos meio que na idade da pedra para que essas coisas ainda ocorram. Eu gostaria de registrar também aqui, nessa Casa de Leis, nós iremos votar um requerimento aí de autoria do vereador Calil Chaguri, solicitando aí um maquinário do governo do estado. Essa semana nós estivemos conversando aí com as autoridades competentes sobre o programa Microbacias, que a nossa cidade, o nosso município, ele foi contemplado com programas de microbacias geográfica no município, e estamos estudando a possibilidade, porque essa microbacia ela foi contemplada também no Ribeirão dos Lopes. Então, através desse trabalho da microbacia, para que se fosse investido horas de serviços de máquina para o conserto do leito do Ribeirão das Conchas, Ribeirão dos Lopes, principalmente nesse trecho crítico que provoca as enchentes. Então, com certeza, é um trabalho que
se vier e se der certo de ser usado, usufruído ali também, com certeza vem a amenizar a situação e o problema daquela comunidade local nas margens do Ribeirão dos Lopes, próximo ali à ponte que dá acesso à Vila Jaciro da Rua Amazonas. Também gostaria de registrar aqui a indicação de número 12, 2003, e com certeza vai beneficiar vários moradores da Coab 4, se tratando do ônibus que vai para Rubião Júnior. Agora, né, nos dias até os tempos de hoje, o ponto fica localizado ali próximo à ponte da Vila Seminário, na Avenida na Avenida Alberto Paladini. Então, no sentido de que esse ônibus vá até a Coab 4, com certeza vai beneficiar e vai trazer uma grande melhoria das pessoas que usam essa condução todos os dias. E haja visto que são dezenas de famílias, de pessoas que utilizam todos os dias desse transporte até Rubião Júnior. Gostaria também de deixar aqui registrada a formação o pedido para que seja formado uma sala de pré-escola no bairro da Santana. No bairro da Santana existe lá uma escolinha e os moradores locais estão pedindo que seja formada uma sala de pré-escola para os alunos que ainda não estão no primeiro ano. Tem alunos que agora entraram no primeiro ano e estão com dificuldade para se habituar, e com certeza uma formação de uma sala de pré-escola, haja visto que comporta o número de crianças no bairro da Santana, seria um atendimento, haja visto que o senhor prefeito ele gosta, né, está dando prioridade para a educação, então que se monte também, forme uma sala de pré-escola no bairro da Santana. Também registrando aqui sobre a indicação de número 11, 2003, solicitada aí as providências junto à Coab de Bauru, porque existe vários moradores das Coabs que já estão com todas as parcelas pagas e não conseguem de maneira nenhuma. Já fizeram várias ligações para a Coab de Bauru requerendo as escrituras das suas casas, e a Coab ainda não entregou as escrituras para nenhum proprietário lá. Então nós estamos aí solicitando, através dessa indicação, providências junto à Coab para que essas pessoas realmente possam ter acesso no que é de direito, que é a escritura de suas residências. Também gostaria aqui de registrar uma reivindicação, que é um pedido de vários os motoristas da área municipal, os motoristas da parte da educação, que na realidade eles veem que é difícil o dia a dia, o trabalho, e como está se investindo também na parte educacional, para que esses motoristas possam ter aí um reajuste salarial, de uma forma que realmente venha a contento desses funcionários que todos os dias, de manhã, né, de tarde, durante todo o dia, vão e percorrem todo o município, os bairros da nossa cidade, para que os alunos tenham aí acesso às nossas escolas. Então fica aí registrado essa reivindicação. Nós iremos aí trabalhar juntamente com um trabalho técnico para que estudamos aí uma possibilidade de haver esse reajuste. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu convido o vereador Calil Chaguri a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, primeiramente, de dizer sobre esse requerimento que nós vamos expor ao plenário, do desassoreamento aí do rio Ribeirão dos Lopes, que é o seguinte: isso é de muita importância, porque esse rio, esse córrego aí, ele foi fechando com o tempo. Então, que essa máquina, conforme conversei com
o doutor Alfredo Chaguri, o primo, que, aí representando as DIRAs, né? E ele também pediu que a gente fizesse indicação e estaria logo enviando para Conchas, nessas microbacias, essas máquinas e uma delas seria essa máquina que é própria para o desassoreamento do rio. Então gostaria de pedir ao senhor prefeito que não desviasse essa máquina quando chegasse no município, que deixasse ela aí já direto para resolver esse problema, porque não adianta na hora da enchente a gente correr. Eu sei que, claro, tem que correr aí o que puder e ajudar as pessoas, mas temos que, depois que passar, não esquecer, não cair no esquecimento, né, como essa ponte lá que vai dar acesso para o asilo, então cai no esquecimento só na festa que vão e arrumam. Então que passando esse tempo, que essas pessoas que não deixem cair no esquecimento isso aí. Então essa máquina venha a fazer isso aí. Outra coisa, também, o pessoal aí de baixo estão pedindo que se tome uma providência, porque muitos bichos aí, escorpiões, o lixo no rio aí é demais. Então gostaria até de solicitar a Vossa Excelência que pedisse para que a vigilância sanitária da cidade de Botucatu viesse para fazer uma vistoria aí nas proximidades da Rua Amazonas, que está muito suja, cobras, aranhas, escorpiões aí adentrando as casas, tudo isso. Então que viesse pessoal da vigilância sanitária de Botucatu, fosse feito o envio, que eles viessem para atender esse caso. Também eu fiz uma solicitação, já encaminhando a assistência social, que tomasse providências quanto a esse moço Luiz Cláudio, que vem aterrorizando o pessoal aí da Vila Zanin, como muitas pessoas está espancando. Mas nessa reunião que tivemos aí do conselho, aí não é conselho, a reunião do Conseg, que eu não sei, vamos ver se vai conseguir alguma coisa, mas não estou botando fé nessa reunião do Conseg também, que me perdoe. Omar, então ele me respondeu já que não precisaria nem estar enviando a casa. Ele já notificou o seguinte, que está sendo tomadas as providências, já tem, se não me engano, 21 registradas aí, ocorrências na delegacia desse moço, de espancamento, machucando pessoas, inclusive pegou uma pessoa dentro do hospital, que a pessoa foi ajudar a atender a filha, que tinha sido espancada, e ele espancou a mãe, arrancou os cabelos dela dentro do hospital. Então é um caso muito grave. Entendeu? Então, esse caso, gente, daí eu quero agradecer o Marco, ele já pegou, junto com o pessoal da Vila Zanin, já encaminharam a justiça, e se eu não me engano já vai ser resolvido esse caso. Pois não, vereador? O senhor me permite, senhor vereador? Pois não. Eu tenho conhecimento que nessa semana aí, o próprio Luiz Cláudio, ele pediu, foi até a promotoria e pediu a possibilidade dele ser internado, né? Ele mesmo procurou de nível espontânea vontade. Então, estamos aí caminhando para que realmente seja dada uma solução a esse assunto aí. Tá certo. Quero parabenizar o vereador Sidney Miranda, porque tinha muitas pessoas que tinham me procurado também para resolver esse assunto do ônibus, lá atender o pessoal da Coab 4, devido à distância para locomover até Rubião, até Botucatu, né? Então é o seguinte, e muitas pessoas tinham falado, então quero parabenizar a Vossa Excelência ter feito essa indicação, é de grande valia, porque a distância é grande da Coab 4 e esse pessoal que vem a pé, eles têm que levantar muito de madrugada para chegar no horário para ir. Então parabéns, vereador, excelente, foi a sua indicação. E só para finalizar, eu gostaria de pedir o seguinte, que o senhor prefeito nos informasse, por quê? Aconteceu o seguinte fato no jornal publicado, eu vi várias pessoas comentando o assunto, não li. Então eu gostaria que o senhor prefeito nos orientasse, dizendo o seguinte, solicitação de quem que ele, que eu estou sabendo que vai aí na praça, vai mudar aí o horário para que seja livre esse estacionamento. Entendeu? Porque veja bem, senhores vereadores, vários vereadores, como eu e como vários vereadores, fizeram indicações, pedidos ao senhor prefeito para que retirasse da praça esse estacionamento, que vem atrapalhar a vida de muita gente. Aí, multas, tudo, como nós já muitas vezes já referimos a isso. E só que tem o seguinte,
pelo que eu vi no jornal, não sei se é pretensões políticas, uma lixeira que nós fizemos as indicações, eu gostaria até na próxima sessão, vou levantar quantos vereadores fizeram essas indicações, uma lixeira lá na Marechal Rondon, nas Chácaras Vitória. Aí o seu Zenir vai e tira a foto da mulher dele, da senhora Eva, do lado da lixeira, dizendo que ela conseguiu. Aí vem no jornal dizendo que a senhora Eva conseguiu aqui também, junto ao prefeito, para que fosse liberado esse estacionamento na Praça Tiradentes. Então, senhor prefeito, ou ele está fazendo uma politicagem barata, ou ele está brincando com nós vereadores. Era isso que... Pois não. Tenho mais uma sugestão. Então, as nossas reivindicações não vão fazer a Eva. Tá certo. Se é ela que resolve, então isso. Vamos fazer para a Eva e não vamos fazer para o prefeito. Tá certo, vereador. Então, seria isso. Então a gente fica uma certa revolta, porque a gente faz as indicações, vem até a Câmara, dá tanto trabalho para o secretário, isso daí, e no fim, o que acontece? Sai no jornal dizendo que outra pessoa que nem fez indicações, foi e conseguiu. Então, para que ter vereador nessa cidade? Tá, eu acho que é perder tempo e gastar com isso aí, tá bom? Era o que eu tinha a dizer. E pediram, encerrando, e pedir lá em Juquiratiba que se tome um pouco de ter um pouquinho de amor, aquele pessoal. Porque veja bem, a ponte caiu, tá lá da mesma maneira. Em Juquiratiba, a do Pará, vai cair a outra em Juquiratiba. Será que vai esperar que aconteça uma desgraça com ônibus, alguma coisa, criança aí? Para depois tentar tomar providência, aqui no Pará também, e continuo falando que a nossa cidade está em um total abandono. É só a DR, como a gente reclama tanto aí das rodovias, da Marechal Rondon, tantos buracos, mas você entrar na cidade de Conches, quando você entra, você vê, daí você fala, não, a gente estava no céu na DR, na hora que entra na cidade de Conches, aí aparece buraco de verdade. E olha, dizer o seguinte, que o secretário, se ele quiser, me procure. Eu fiz um curso sobre conserto de asfalto. Você tem que recortar aquilo, requadrar, limpar, varrer, colocar emulsão, para depois você colocar a massa. E do jeito que eu vejo, ninguém recorta buraco nenhum, joga-se uma massa fraca, não sei lá o que estão fazendo, e simplesmente faz isso, que acaba, já em 2, 3 dias, está saindo e perdendo todo o trabalho e gastando dinheiro jogando fora. Era isso que tinha a dizer. Eu convido o vereador José Delben a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, a respeito do problema do lixo, eu gostaria de fazer uma retificação, que realmente nós aprovamos em um turno, e quando me referi àquela questão de ordem, foi em relação à iluminação pública. Mas é o mesmo problema, porque no próprio Congresso, a iluminação pública, eles fizeram 2 turnos. Só que o interstício foi diminuído. Aprovaram no primeiro turno, depois de meia hora ou 1 hora, se não me engano, aprovaram no segundo turno. Agora, no caso da iluminação pública, também, então, seria ilegal aquela reunião que nós fizemos, que não aprovamos a iluminação pública. Mas ainda a respeito do lixo, só para comentar rapidamente, eu gostaria de dizer o seguinte. O despacho da juíza a respeito do problema. O inciso 3 aqui da terceira diz o seguinte: dessa forma, concedo a liminar pleiteada para determinar que a Prefeitura Municipal de Conchas cesse imediatamente a cobrança de taxas de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros públicos, de iluminação pública e de remoção de lixo. São 4 itens. Remoção de lixo é 1. Não se confunda com limpeza de vias públicas. É outra coisa. O lixo é originário de uma residência, o lixo domiciliar. E a limpeza pública é aquele lixo, vamos dizer, que houve de copos que se jogaram, copos plásticos, papéis e qualquer outros objetos. Só para terminar aqui. E remoção de lixo neste exercício e nos vindouros, quer pelos carnês de PTU, quer de qualquer outra maneira, até a decisão da presente, sob pena de multa de R$5.000 por mês de cobrança, observando-se que a medida será descumprida caso se constate a cobrança das referidas taxas de um único contribuinte. Agora, me parece, e segundo a assessoria jurídica da nossa casa, essa liminar não foi cassada. A juíza, quando deu a sentença, ela não cassou a liminar. Ela simplesmente colocou uma observação
que desses 4 itens, limpeza pública, conservação de vias e logradouros públicos, iluminação pública e remoção de lixo, somente a remoção de lixo seria autorizada ou seria permitida legalmente. As outras 3 não. Então, a hora que o seu prefeito coloca na planilha emulsão de asfalto, isso não é remoção de lixo. Varredura de ruas, isso daí refere-se à taxa de limpeza pública. Conservar ou tapar um buraco não se refere à remoção de lixo, é conservação de vias e logradouros públicos. E esses 3 itens, cobrança de taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros públicos, iluminação pública, estão suspensos. Talvez nenhum banco possa cobrar, não sei como está cobrando. Porque a liminar não foi cassada, ela foi para uma instância superior. Ela está ainda em julgamento. Eu não sou advogado, não sei bem usar as expressões, vamos dizer assim, próprias dessa nomenclatura jurídica, mas parece-me que é isso. Não foi cassada essa liminar ainda. Então, se não foi cassado, será que aquela lei que nós aprovamos vale? Quer dizer, fica no ar. Quanto à questão que me indagaram na rua, pago ou não pago? Fica dependendo de cada um. Pois não, vereador Elias. Agora surgiu mais uma dúvida. Sim. Se estava proibido o ano passado da cobrança dessas taxas, como é que ele se baseou na receita do ano passado para fazer o valor do lixo? Baseado naquela lei que ele viu que a Câmara aprovou. Mas a lei... Que ele prometeu uma coisa aqui na sessão, em plenário, e depois cobrou outra. Que ele falou que ia cobrar só o lixo domiciliar. E na planilha dele, vocês observam, planilhas diferentes, em épocas diferentes, valores diferentes em cada planilha. Se aparecer uma terceira planilha, vem com outros valores diferentes. Então a gente não sabe em que você confiar. Qual a planilha confiável? E nós pedimos aqui que essas planilhas viessem detalhadas, não vieram. Agora, logicamente, foi entregue na promotoria essas planilhas, as 2, né? Bom, quanto ao lixo, a gente tinha que falar isso daí. Eu acho que nós temos aqui o doutor Tadeu, o doutor Anselmo, a doutora Adriana, que pode comentar alguma coisa a respeito desse problema de julgamento inacabado ainda, que foi para uma instância superior, e dar umas explicações posteriores a respeito do assunto. Mas nós temos outro assunto importante. Nós estamos chegando no Carnaval. Nós estamos aqui nessa semana, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, 4 dias de Carnaval. Normalmente, hoje em dia, na formação de uma criança, de um jovem, de um adolescente, a família sempre espera que a escola eduque completamente a criança, que forme a criança. A família espera que a polícia, preventivamente, apure os fatos na cidade e, através de conselhos de fiscalização, de vigilância, faça com que, ou evite que os jovens entrem em atritos, em conflitos. O que nós estamos observando? Que a família está jogando tudo para a escola, está jogando tudo para a polícia, e a família precisa começar a assumir um pouquinho mais da responsabilidade. Quando eu falo em família, eu puxo esse assunto, porque eu sei que muitos pais estão ouvindo esta sessão, então eu jogo um pouco o problema para a família. Senhores pais, vocês não podem mais somente responsabilizar uma escola ou só a polícia pela formação, pela educação e pela vigilância dos seus filhos. Existe alguma coisa importantíssima que sempre eu me debatia quando em reunião de pais e mestres. O pai acostuma acompanhar o filho até o 1º e 2º ano, depois abandona também. Então, os seus pais também têm uma parcela de culpa. E o que eu gostaria de pedir aos seus pais durante esses dias é o seguinte: acompanhamento. Seus filhos são jovens, querem se divertir, querem ir no carnaval. É um direito. A juventude tem que se distrair. Agora, senhores pais, não adianta o senhor deixar seu filho ir na praça pública se divertir e o senhor ficar deitado assistindo televisão, assistindo novela e não sabe o que está acontecendo na praça pública. Acompanhe um pouco os seus filhos, vão até onde eles estão se divertindo. Quem sabe, os filhos sabendo da existência ou da presença do pai ali naquele momento, ele tem uma conduta diferente. Em relação à própria bebida, eu não vou beber muito mais porque meu pai parece que deve estar por aí. Quer dizer, não pode existir esse abandono da família em relação aos filhos, em falta de acompanhamento. Então, o que eu gostaria de solicitar aos senhores pais: saia um pouquinho da casa nesses dias de carnaval, fale para os seus filhos, a tal hora eu vou dar uma parecida onde vocês estão brincando, onde estão se divertindo, porque eu quero ver também um pouquinho, eu gosto disso também.
E não fica acomodado na casa e depois reclamando da escola que não educou seu filho e da polícia que também não tomou atitude nenhuma em relação a certos conflitos e atritos que ocorrem nessas oportunidades. Então é um apelo que eu faço, senhores pais, acompanhem os seus filhos, vão até a praça pública, vão até os locais onde eles estão se divertindo. A sua presença é importantíssima para a preservação da ordem. Pois não, Zezé? Apenas uma parte, vereador. Falando sobre a parte dos pais, nós que trabalhamos na área educacional, nós vemos que eles jogam muito a responsabilidade sobre nós. E que os pais hoje em dia, eles costumam passar a mão na cabeça dos filhos com bastante facilidade e às vezes apoiam certas atitudes dos filhos não acreditando nas autoridades. Eles desacreditam, até ajudam a desrespeitar as autoridades, facilitando para os filhos. E o que falta é impor limites, porque nós aqui fomos criados com limites que os nossos pais colocaram sobre nós. Eu acho que nenhum de nós nunca aprontou, tanto como a juventude de hoje apronta pela praça, nas escolas e em outros locais. Então falta limite para que os pais coloquem participação mesmo. Muito bem colocado por Vossa Excelência, que a participação dos pais é importante, principalmente nessa festa. Nós participamos de uma reunião do CONSEG, que lá se falou muito da violência em nossa cidade, mas também ficou faltando sobre a omissão dos pais com relação aos filhos. Porque muitos problemas que acontecem hoje em dia nas nossas praças são devido à omissão dos pais. Eu acho que tem que ter a participação sim, e que eles assumam esse compromisso na educação dos filhos e não deixem para que outros possam educá-los. Então, o apelo que nós fazemos é o seguinte: senhores pais, conversem com seus filhos, deem conselhos, expliquem como você deve brincar de uma forma sadia e, se possível, vá até a praça pública. Não precisa ficar junto com o seu filho, mas fique acompanhando aquele movimento que existe. Você está colaborando não apenas com o seu filho, mas também com os filhos daqueles pais que não foram. E um alerta também à população. Nessa época costuma ocorrer muitos roubos, pessoas estranhas vêm para a cidade. Então, o que precisa ser feito pela população? Se você observar próximo de sua residência, em algum local, pessoas estranhas, sondando casas, telefone para a polícia. A polícia existe para isso. É uma colaboração que deve existir da população. Fatos anormais, fatos estranhos, pessoas estranhas, sondando determinados locais, se você perceber isso, liga para a polícia. Isso é importante, principalmente nesses dias e qualquer outro dia, que estará colaborando com a preservação da ordem. Outro assunto que eu acho interessante, que deve ser tocado aqui também, é um alerta, através do Executivo ou da própria mesa da Câmara, aos responsáveis pela antiga FEPASA. Hoje é Ferroban, né? Isso. Porque o que a gente percebe? Que antigamente você andava ali pela linha, pela via férrea, aquilo era limpo. Hoje é uma floresta, é um verdadeiro matagal. É uma vergonha aquilo que existe. Não existe preocupação alguma dos responsáveis pela via férrea na preservação, na limpeza daquela via da qual ela faz uso. No dia da enchente, tive a oportunidade de ir até o local, mais lá no fundo, onde era a antiga Go Brasil, e lá a gente percebeu a mataria que existe. Não só lá, se você for até a passagem da Rua Amazonas, você vai ver. Quer dizer, quem que tem que limpar isso? Sabe que é a responsabilidade da prefeitura? O que devia existir é uma limpeza em determinadas épocas, de uma forma uniforme, e inclusive telas ou alambrados, fechando os locais onde não existe acesso. Já foi levantado esse problema por vereadores em administrações passadas, mas o que a gente percebe é um verdadeiro abandono dos responsáveis pela via férrea. Se me permite só, vereador? Pois não. Eu acho que a prefeitura deveria fazer a limpeza e mandar a conta para a Ferroban. Porque é perímetro urbano. Se o seu prefeito for pensar em que é a Ferroban que vai ter que limpar, eles não vão limpar mesmo. Porque aquilo lá é uma porcaria, na verdade. Realmente a gente percebe o abandono que existe em relação às ferrovias. Eu agora acredito que não é pelo fato de ser zona urbana que caiba a responsabilidade ao município. Eu acho que a responsabilidade cabe principalmente àquele que é o proprietário e àquele que faz uso da via. Como cabe à prefeitura, vamos dizer, a manutenção
das estradas que ligam a cidade aos bairros rurais, não é verdade? Agora, quem que faz uso daquilo ali? A prefeitura? Não, é a Ferroban. Então ela tem que ter responsabilidade. Agora, talvez essa solução encaminhada pelo nobre vereador possa ser uma medida que venha, pelo menos, a causar a limpeza daquilo mediante um pagamento dos órgãos responsáveis. Eu indaguei aqui da Câmara também, em umas reuniões passadas, a respeito de um ofício que se encaminhasse ao responsável, ao diretor ou ao presidente da Sabesp, a respeito da construção do serviço de tratamento do esgoto na cidade. Gostaria de saber se foi encaminhado. Foi encaminhado, não houve resposta. mas não houve resposta ainda, vereador. Então a gente espera que esse pessoal responda logo e que não só fique na resposta, mas que inicie a construção desse serviço de tratamento de esgoto na cidade, que realmente está fazendo muita falta. E ainda falando em esgoto, falar a respeito da limpeza dos córregos. Se vocês, atualmente não, porque tem muita chuva, mas se vocês passarem numa época de estiagem, uma época que não temos chuvas, no Ribeirão dos Lopes, vocês vão ver que não é água que escorre lá, é lodo, um lodo preto, sujo, que causa inclusive um mau cheiro. Então a gente fica numa dúvida. Essa semana foi questionada por alguns moradores aqui, além linha, a respeito de um mau cheiro que ocorre todas as madrugadas. Então eles ficam na dúvida, ou ficavam na dúvida, será que é do Ribeirão, sujeira do esgoto? Ou será que é do abatedor de frangos? Se for do abatedor de frangos, a vigilância sanitária precisa tomar uma providência para ver o que acontece. Porque nós temos uma firma lá em cima, na Cidade Alta, YD, que tem um serviço de tratamento de esgoto e não exala esse cheiro insuportável que nós somos obrigados a sentir. Não só essa parte baixa aqui da cidade, mas pessoas que moram até lá no Joanim Paz reclamaram que essa semana o cheiro estava insuportável. É alguma coisa inacreditável. E normalmente acontece sempre a altas horas da noite. Por quê? Será que solta alguma coisa diferente? Eu sei dos benefícios que esse abatedor causa para o nosso município, não resta a menor dúvida. Sou totalmente favorável a que aquilo funcione bem, que progrida, que crie melhores condições, crie mais empregos, mas existem certas responsabilidades em relação ao meio ambiente. Não estou dizendo que o mau cheiro provém de lá. Supõe-se pelos moradores da região que talvez seja de lá. Agora, por que em determinadas horas e outras horas não? Que não vá aqui uma análise de qualquer outra pessoa no sentido de que eu esteja fazendo isso, falando isso, pensando única e exclusivamente em prejudicar esse abatedouro, muito pelo contrário. Como eu já deixei bem claro, eu quero que ele progrida, que ele melhore, inclusive no tratamento daquilo que é exalado lá nas matanças de frango. Nós temos o vereador Genor, que deve conhecer um pouquinho do assunto, pode falar um pouquinho a respeito se quiser também. Outra coisa que eu gostaria de solicitar ao Executivo é o pedregulhamento daquela rua Orlando-Tóquio, que liga a estrada Nivaldo Lopes, que vai para o Porto, até a rua Minas Gerais. Com esse período de chuvas, formaram-se lá muitos buracos, e ali o trânsito é muito grande. Caminhões de frango para abater, caminhões de frangos abatidos, caminhões de lenha, caminhões de barro, caminhões de telha, veículos automóveis. É um trânsito bem grande e o pessoal solicitou que intercedesse junto ao Executivo para que se colocasse pedregulho naquela região, para que desse para você passar de uma forma mais suave, para não sentir aqueles buracos que ficam quebrando molas de caminhões, inclusive. De um modo geral, era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Eu convido para ocupar a tribuna em tema livre o vereador Benedito Merlim. No início do uso da palavra, eu quero falar a respeito da enchente aí, como já foi comentado aí. É fácil entender por que está acontecendo a enchente em Concha. Não precisa nenhum técnico para ter conhecimento disso aí.
basta dizer que a enchente se atingiu da Rua Amazonas para cima. Então, a limpeza, alargamento do rio está fácil, entre a Rua Amazonas até o Ribeirão das Conchas. Não é muita distância, não. Quando você fala em Ribeirão dos Lopes, não é total Ribeirão dos Lopes, não. Ela está sendo represada entre a Rua Amazonas e o Ribeirão das Conchas, inclusive atrás da cerâmica, onde era a cerâmica Lopes ali. Ali, inclusive, ali por motivo de trabalho, muita lenha, cacos de telha, e vai se cada vez diminuindo a passagem, então não tem vazão de água e vem comprometer. Basta dizer e a lembrar vocês todos aqui dessa casa que quando foi feito um trabalho de alargamento nesse rio, foi na época do Dr. Antônio Miguel, isso faz 9 anos. E até hoje nós não tivemos problema de enchente mais, a não ser esse que aconteceu agora esses dias. E vocês vejam que o Ribeirão das Conchas não saiu fora da caixa. Inclusive, o problema da água que nós tivemos foi aqui para cima da Rua Amazonas. Então, que o prefeito tome uma iniciativa que procure resolver esse problema, que é um problema de competência da prefeitura. Assim. Se isso não acontecer, nós vamos ter problema novamente, novos prejuízos para as pessoas que moram nesses lugares. Senhor presidente, eu tenho aqui a respeito do transporte dos alunos. Entre o bairro Retiro, Moquém e Santana, Moquém, Areia e Retiro, ali tinha 2 ônibus, 2 horários, um de manhã e à tarde. Passou a transportar os alunos só de manhã. Com o tempo, aumentou a quantidade de alunos ali. E nós estamos com mais de 70 alunos, como eu já expliquei numa indicação que eu fiz por escrito para essa casa aí. E mais autorização que ele dá para transportar funcionários da prefeitura, e mais as pessoas que têm consulta médica no posto de saúde, na Santa Casa, corresponde a mais de 80 pessoas diárias que usam esse ônibus. Então a gente pede para o prefeito, possivelmente, que não deixe de atender essa indicação de colocar 2 ônibus, para que essas crianças venham com mais conforto e tenham assim, um bem-estar na viagem. Isso eu estou falando, reclamação de mães daquele bairro. Essas mães procuraram esse vereador e falaram: vereador, trabalhe em cima para que venham 2 ônibus para nos atendermos. Já como não há possível ter um horário à tarde e um de manhã, então pelo menos que manda os 2 ônibus na parte de manhã. Que o certo seria ter a aula à tarde, porque tem crianças que levantam às 5h30 para que possa vir na escola aqui em Conchas. E são crianças pequenas, alunos novos. Espero que o prefeito atenda essa indicação, que eu sinto muito importante para aqueles bairros. Eu queria falar de uma indicação que eu fiz sessões atrás, a respeito da ponte do Parazão. A ponte se continua do mesmo jeito. A prefeitura manda lá um pessoal, um caminhão, eles colocam terra no rio. A primeira chuva leva embora. Eles precisam, pelo menos, se não sair a ponte, colocar 2 tubos e uns caminhões de pedra no rio para que se possa dar passagem. Inclusive, gente, do lado de lá da ponte tem gente doente. Eu gostaria até de citar o nome aqui, se fosse preciso, mas está lá para que qualquer um queira fazer uma visita naquele bairro, você vai ver que tem pessoas doentes e não tem estrada, caso precise vir para a cidade. O prefeito tem que cobrar mais dos seus auxiliares, que a gente sente assim que não estão funcionando. Senhor presidente, eu queria falar também de estradas, estrada no geral. Eu queria falar de Estrada São João, Moquém, Pará, Conchas, Porangaba, Morro Azul. A situação está precária. As ruas de Conchas, né? E, inclusive, Conchas, Porangaba, sempre eu defendo aqui, é uma situação precária. A gente dá a impressão que nós vamos perder aquela estrada lá, aquele asfalto, aquela pavimentação lá. Então, aguardamos breve que o prefeito mande mais urgência a consertar aquela estrada. Eu tenho até resposta do prefeito dizendo assim para mim aqui, que brevemente estará consertando aquela estrada, mas não é breve, é urgente. Se o senhor prefeito estiver ouvindo aí, pelo amor de Deus, arruma aquela estrada lá que não dá nem passagem mais. Você tem que escolher qual buraco você vai passar, se é o menor ou o maior. É assim que está aquela situação da estrada. Quanto à taxa de lixo aí, a gente espera que o Ministério Público dê uma solução para nós, para que decida isso aí. Eu acho que nós fizemos a nossa parte, se nós erramos ou acertamos, o que nós vamos fazer? Nós temos que aguardar agora uma decisão de lá e para ver o que vai acontecer, como que vai ser pago. Então, a gente, todos os vereadores, a gente sente que está em dúvida nessa casa, e inclusive nós estamos mesmo. Nós aprovamos, assim, por unanimidade, sentimos até que demos um cheque em branco para o prefeito, e ele não respeitou nós,
mas eu acredito no Ministério Público dar uma solução para isso aí. Alguma coisa de bom a gente fica sabendo. Breve estará acontecendo, como já comentou o José do Bem na sessão passada, a pavimentação da Avenida Elias Tomazella. E a gente fica até contente porque diz que contratar uma firma, uma empreiteira de fora, uma empresa, isso é bom sinal. É sinal que o prefeito está vendo que as coisas feitas pela prefeitura não dão certo. A prova disso, eu já comentei a respeito da Avenida Gregório Marques Garcia, que deixou nós numa situação difícil, foi gasto um dinheiro e nada de proveito foi feito naquela pista lá. Onde deveria ter feito contratado, que dinheiro tinha na época, para fazer uma pista bem feita, com todas, como devia ser feito. E não aconteceu, e agora estamos nessa situação. Vamos esperar que a Elias Tomazella venha mesmo uma empresa particular e que seja uma empresa competente, que preste um serviço muito bem feito. É isso que nós aguardamos que aconteça. Vereador, pois não. Hoje mesmo, passando pela Avenida Elias Tomazella, já começaram os trabalhos lá. Tipo de uma drenagem feita na próxima a Guias e Sarjetas, e tem uma firma trabalhando lá com um trabalho até bem feito, pelo que eu pude notar hoje. Então são pessoas de fora já que estão trabalhando. Sim. Não é o pessoal da prefeitura não, né? Não, não. É uma então firma. Pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Isso aí, rapaz. Coisa é séria mesmo. Senhor presidente, eu também queria parabenizar você pelos trabalhos que tem feito para essa casa, pela responsabilidade e pulso firme. Eu tenho feito, até ouvido algum elogio da sua parte e espero que nós passamos esses 2 anos contando com esse pulso que você tem. Parabéns, viu, presidente? É Obrigado. Isso aí. Eu convido a vereadora doutora Adriana de Área do Bem a ocupar a tribuna em tema livre. São alguns assuntos que gostaria de estar tratando, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores. Primeiramente, a respeito da ida a São Paulo, que hoje estive em São Paulo junto com o senhor prefeito, mais o presidente do CONSEG dessa cidade, numa audiência com o senhor Zaqueu Sofia, que é assessor especial da Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, para buscar soluções para esta cidade na órbita da segurança. E lá ficou confirmado por aquele presidente que, por hora, pelo menos por hora, será dentro em breve enviado para essa cidade um especialista em segurança para estar atuando junto às polícias civil e militar para analisar o nosso problema de segurança. E aí sim serem tomadas atitudes e apresentadas soluções e ideias, projetos para que nós possamos ver a nossa segurança reestabelecida, digamos assim. Então foi muito proveitosa essa ida. E também a respeito de segurança e do carnaval falando, as reuniões que tivemos, vários vereadores aqui participaram junto ao CONSEG, tanto nessa semana, na segunda-feira, como na semana passada, ficou-se sabendo pelo Executivo que serão contratados 30 vigias, além das polícias civis e militar, para estar atuando na segurança do carnaval. A primeira noite, a de sexta-feira, vai ser realizada próximo ao ginásio de esportes, a título até mesmo de experiência, e as demais aqui na Praça Tiradentes. Foi um tanto polêmico, mas foi sugerido que se fizesse, se colocasse, eu estou voltando agora, retomando a reunião que tivemos em São Paulo, mas foi sugerido por aquele presidente que se fizesse a lei seca no nosso município. Ou seja, fechamento de bares com horário determinado e a limitação de que as pessoas estivessem bebendo dentro dos bares e não na rua, como acontece no nosso caso. Seria um assunto um tanto polêmico para ser discutido, acredito. Essa vereadora acredita que junto à sociedade, porque nós temos algo peculiar na nossa praça.
Não são todos os municípios onde os jovens permanecem ali, rodeando a praça, se divertindo ali. E, como também já dito na reunião do CONSEG, são alguns elementos que estão pondo a perder a nossa segurança. Nós não podemos fazer com que toda a população se sinta refém desses elementos. Só não me permite uma parte, vereadora? Pois não. É para esclarecer, só que eu fiz parte da reunião do CONSEG na semana. Foi proposto por um cidadão, né? A lei seca. Não foi por todos que estavam lá presentes. Excelentíssimo senhor vereador, não estou falando do que foi proposto na reunião aqui do CONSEG. Mas na audiência que tivemos em São Paulo, certo? Foi colocada essa opção pelo presidente lá, o senhor Zaqueu, que seria uma opção, para que se pensasse nessa opção. Teve uma coincidência que na reunião foi proposta por um cidadão também a lei seca. Não sei se Vossa Excelência se recorda. Isso, eu me recordo. Bom, então, como eu fui para São Paulo, representando a Câmara Municipal a essa audiência, eu trago essas colocações. Embora não sejam, não tenha aqui uma solução para o problema, mas há, com certeza, um andamento, pelo menos significativo, para que isso seja possivelmente solucionado. Bom, tem outra notícia que seria que até o final do mês de março estaria sendo inaugurado pelo governador Geraldo Alckmin o centro cirúrgico do hospital. E isso eu estou colocando no sentido de que nós tenhamos condições de estar retirando, sugando, digamos assim, do governador outros benefícios para o nosso município, como da vez anterior, há um ano praticamente, que ele aqui esteve, e que cumpriu tudo aquilo que prometeu quando esteve no palanque aqui em nossa cidade. Eu gostaria também de colocar um assunto que acredito tenha sido vinculado junto a algum jornal, não li, mas me foi trazido como informação, a respeito do possível corte da iluminação pública. O possível corte da iluminação pública pela Electro, porque o município estaria devendo ainda com uma dívida que seria de R$66 mil, mas que com correção monetária estaria na órbita de R$91 mil. E hoje foi concedida uma liminar no mandado de segurança ao município de Conchas, impedindo que a Electro corte a iluminação da Prefeitura Municipal, da Praça Tiradentes, do Ginásio de Esportes, enfim, de todos esses logradouros. E urge esclarecer aqui que a administração anterior deixou uma dívida com relação à Electro de R$120 mil, que foi negociada e já foi paga pela atual administração. Mas ainda esses R$66 mil, que hoje significam R$91 mil, não é pouco, não foram pagos e terão que ser cobrados pela Electro, se assim entender, né, que certamente entenderá, cobrados judicialmente do município. Ocorre que o excelentíssimo senhor prefeito municipal tem uma dificuldade ao pagar esse valor. Porque, segundo o que eu estou sabendo, e não do senhor prefeito, não haveria o empenho para que esse valor fosse pago. Então, eu requero da mesa do senhor presidente que fosse requerido do senhor prefeito explicações acerca de todo esse problema com relação à iluminação pública. Porque é de interesse de todos, é uma questão relevante, e gostaria, esta vereadora, que fosse-nos, né, a nós todos informado com detalhes, todo o problema referente a essa questão
do quanto se deve, do quanto foi pago, do quanto ficou de dívida, se foi empenhado, se não foi, e, enfim, tudo a respeito. Então, aos jovens que estavam preocupados que o carnaval não saísse, porque estaríamos todos no escuro, os jovens e os mais velhinhos, né? Eu inclusive, saibam que o carnaval sairá. Não será iluminação pública, a ausência dela, que vai estar impedindo que ele aconteça. E também, a respeito do alargamento do Ribeirão, dos Lopes, foi, acredito, se não me falha a memória, obra do prefeito Zinho Miranda, porque, inclusive está aqui o senhor Elias Valdrigue, acredito que atuava na época, pode nos explicar. Ele seria, assim, o prefeito, não vamos dizer das enchentes, mas das águas, porque no primeiro dia do primeiro mandato, ele já enfrentou uma enchente. Só. Uma partinha, se o Elias quiser responder, tudo bem, mas eu falo com certeza, certo? Quem fez o assessoramento no Rio dos Lopes aí foi o doutor Antônio Miguel. Por favor, senhor Elias. A questão foi para que se baseasse um tempo que aquilo foi feito e não foi feito mais nada até agora. Então, antes do doutor Antônio, também foi feito. Então, enfim, está esclarecida aí a questão. E, para concluir, a respeito do lixo, da taxa, e tão discutida taxa do lixo, toda a questão aqui já falada, regimental, legal, política, enfim, que foi discutida, esta vereadora, me permitam, aguardar a decisão ou o posicionamento do membro do Ministério Público. Porque isso foi levado até ele, salvo engano, na quinta-feira que se passou, na sexta-feira, quinta-feira passada. E, digamos, quanto à lei ser ordinária, devendo ela ser votada em 2 turnos ou não, eu entendo que essa questão não vem à tona mais, porque nós, por unanimidade, concordamos votá-la em um único turno. Certo? Então, eu acredito que a questão aí, ela está resumida ao fato da base de cálculo utilizada pelo senhor prefeito para chegar ao resultado final por metro de testada que hoje vem sendo cobrado. Certo? Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Pois, antes um minutinho, por favor, a parte... Senhor presidente, senhores vereadores, no meu pensamento, eu tenho que a liminar da juíza foi um pedido ao prefeito, através da liminar, que o prefeito retirasse as taxas do IPTU, do carnê do IPTU. O prefeito, através de um projeto de lei, encaminhou para a Câmara aprovou o projeto por unanimidade. Então, este projeto, com certeza, o prefeito deve ter encaminhado uma cópia para a juíza. Eu acho que a liminar dela foi atendida através de um projeto de lei da Câmara Municipal. Eu acho que essa liminar, no meu pensamento, hoje ela está sem efeito. Porque o prefeito atendeu o pedido da juíza, através de um projeto de lei. Bom, enfim, com relação ao projeto, urge esclarecer que nós, vereadores, o aprovamos por unanimidade e que nós sabíamos o que estávamos votando, sim, e não podemos alegar a nossa ignorância, no sentido de que não sabíamos o que estávamos votando. Seria um absurdo. Nós tínhamos conhecimento do que estávamos aprovando. Então, a questão não está mais se ela é legal, se ela não é legal. Isso não vai alterar nada. Não adianta nós ficarmos batendo em cima dessa questão. Mas sim a forma que se chegou ao valor que vem sendo cobrado. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em continuidade, eu consulto o plenário a respeito do intervalo regimental. Se dispensamos. Está dispensado, então,
a ordem do dia. Existe um requerimento. Eu coloco em discussão e votação o requerimento número 8, 2003, de autoria do vereador Calil Chaguri, que requer do deputado estadual Luiz Gonzaga e do diretor regional do EDR de Botucatu, Alfredo Chaguri Júnior, intervenção junto ao governo estadual solicitando liberação de máquinas para a limpeza e desassoramento do Ribeirão dos Lopes. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação aqueles que forem favoráveis à aprovação do requerimento, que permaneçam sentados. Aqueles que forem contra, fiquem de pé. Aprovado por unanimidade o requerimento número 8, 2003, de autoria do vereador Calil Chaguri. Nós tínhamos em pauta o projeto número 03, 2003, que trata da cessão de máquinas de costura da propriedade da prefeitura aos vicentinos. Todavia entrou um pedido de diligências do vereador Dr. Anselmo, razão pela qual nós vamos aguardar a resposta dessa solicitação. Foram pedidos de esclarecimentos ao chefe do Executivo. Eu gostaria de consultar, ver se algum vereador vai falar em explicação pessoal. Com a palavra, o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com a vereadora Adriana, no sentido de que realmente está na justiça para decidir, não é verdade? Nós, a única coisa que eu discordo é o seguinte: nós aprovamos a remoção de lixo, e na planilha vieram outras coisas. Agora, eu gostaria de ler novamente aqui, porque o vereador José Oscar Pavan parece que não entendeu muito bem o que eu li, não, viu? Não é o Zé Delbem que está falando isso aqui, não. Isso aqui é o despacho da juíza. É a juíza, está a assinatura aqui, deixa eu ver o nome dela, espera um pouquinho. A doutora Laura Mota Lima de Oliveira, 19 de setembro de 2002. Ela que leu esse despacho, não é o Zé Delbem que está falando. Ele diz que ela simplesmente falou para desvincular a taxa de lixo do IPTU. Não foi só isso que ela disse, não. Isso daí, por lei, já tem que ser desvinculado. Ela diz assim: concedo a liminar pleiteada para determinar que a Prefeitura Municipal de Conchas cesse, quer dizer, pare. Imediatamente a cobrança de taxas de limpeza pública é uma coisa. Conservação de vida de jogadores públicos é outra coisa. De iluminação pública é outra coisa. E de remoção de lixo. 4 itens. Mandou parar tudo. O senhor sabe disso. Neste exercício e nos vindouros, quer dizer, no próximo também. Agora, aqui ela diz, quer pelos carnês do IPTU, quer de outra maneira. Quer dizer, mesmo que você cobre do carnê do IPTU, não pode, e se você cobrar separado, não pode também. Quer pelo carnê do IPTU, quer de outra maneira. Quer dizer, de nenhuma forma pode. Essa foi a sentença da juíza. Ela não cassou a liminar. O que ela fez depois na sentença, ela confirmou a proibição da cobrança de taxa de limpeza pública, da conservação de vida do jogador público, de iluminação pública, e permitiu, autorizou, que se cobrasse a remoção de lixo. Remoção de lixo não é varrer rua, não é limpeza de via pública. Se o senhor quer entender melhor, está aqui para o senhor ler, por favor. Era só esse esclarecimento que eu queria fazer. Mas é o projeto porque ficou ficou em dúvida. O projeto nós aprovamos por remoção de lixo. Mas exatamente, concordo plenamente. A Câmara aprovou remoção de lixo. A Câmara não aprovou limpeza de via pública. A Câmara não aprovou conservação de vias de jogadores públicos, e a Câmara não aprovou iluminação pública. Nós aprovamos remoção de lixo. E o seu prefeito na planilha coloca coisas que não são relativas à remoção de lixo. Por exemplo, na primeira planilha veio emulsão de asfalto. Emoção de asfalto é remoção de lixo, não, vereador? O povo quer saber a sua resposta. Conversei com o Madeixa falou que toda despesa com lixo no ano anterior, ele pode incluir para esse ano. Eu pergunto, até o terreno, lá eu perguntei para ele, pode ser incluído. O terreno realmente é lixo. Agora, emulsão de asfalto é aquilo que você coloca para asfaltar a rua. Não, o asfalto não, o lixo, estou falando. Mas eu estou perguntando para o senhor.
Na planinha dele ele colocou emulsão de asfalto. Isso é lixo, vereador? Responda não para o Zé Delbem, para o povo que está ouvindo a rádio nesse momento. As despesas do lixo no ano anterior ele pode passar para este ano. Do lixo. Do então lixo. O senhor concorda? A despesa, se o senhor foi, concorda se que não asfalto foi. no Então lixo. o senhor concorda que não foi somente o fato de se cobrar via IPTU. Ela proibiu 3 itens. O senhor não está respondendo para o Zé Delbem. O povo está ouvindo nesse momento o vereador José Oscar Pavan, conhecido por Zé Na Delbem. próxima sessão eu vou trazer o oficial da prefeitura. É a lei. É a lei que ele, que o próprio prefeito tem o direito de embutir neste ano as despesas dele. Mas vou trazer na próxima sessão. Emoção de lixo não precisa trazer porque nós aprovamos, eu aprovei, o senhor aprovou. Agora, fazer assalto, me desculpe, não é remoção de lixo. Os outros vereadores que se manifestam a respeito do assunto, para ver quem tem razão. Muito obrigado. Com a palavra e explicação pessoal, o vereador Dr. Anselmo. Senhores presidentes, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de trazer um comunicado passado pelo senhor prefeito, inclusive quando havia mais vereadores presentes na prefeitura, com referência ao aterro sanitário. Disse-nos o senhor prefeito que a CETESB já efetuou as novas medições e o terreno foi aprovado para a instalação do aterro sanitário. Então, segundo o senhor prefeito municipal, dentro de uns 60 dias, o lixo nosso vai passar a ser depositado no aterro sanitário que foi adquirido. Não vou querer prolongar essa polêmica também, dessa taxa de remoção de lixo, porque a lei está muito clara e eu acho que o senhor prefeito tem simplesmente que cumprir a lei. Não adianta tentar fazer o diferente, que não vai conseguir. Se o senhor prefeito se ater ao teor da lei, ele vai poder cobrar uma taxa de simplesmente remoção de lixo, mais nada. É clara a lei, não tem por que discutir. Tudo que se fala a mais a respeito, diz que é para fazer intriga de vereador, de político e tal. A verdade é uma só. A lei foi aprovada por unanimidade. Por quê? Porque nós entendemos que a remoção de lixo deve ser cobrada através de uma taxa. Agora, essa taxa não pode ser o valor que está sendo pretendido pelo seu prefeito, porque nela estão embutidos valores de outros serviços, que não remoção de lixo. É simples. Nós não precisamos polemizar muito esse assunto. Mudando, então, de assunto, a gente lamenta a violência que graça por todo o país, principalmente no Rio de Janeiro, e a gente vê o que a criminalidade consegue, né, fazer num Estado democrático de direito como o Rio de Janeiro, como aconteceu, todo mundo sabe, nesses dias, né? Eles estão querendo dominar o Estado, é um governo paralelo que chega a se salientar no Rio de Janeiro, e isso tende, se não houver nada, ninguém fizer nada, vai ser estendido a vários estados. Nós temos que estar muito atentos a isso. Agora, o que me chamou a atenção foi que a governadora, ela está pedindo reforço policial, inclusive até para o Exército, mas ela está requisitando 5.000 guardas municipais para ajudar nesse serviço de combate à violência no Rio de Janeiro. Então, como este vereador sempre defendeu a Guarda Municipal, que até hoje não existe em nosso município, infelizmente, a gente chega à conclusão, conforme ouvimos da vereadora Adriana, em São Paulo, nós já cansamos de mandar ofício, a Câmara já trabalhou, vem trabalhando há 8, 10 anos, pedindo reforço policial, pedindo a companhia, pedindo tudo. Na realidade, nós não temos nada. Então, se nós tivéssemos hoje uma Guarda Municipal em Conchas, organizada, com certeza, o senhor prefeito não precisaria estar contratando 30 vigias, que não vão ter nenhum preparo para trabalhar na praça. Entendeu? Infelizmente, eu concordo com essa contratação. Eu acho que para o Carnaval é essencial, como já foram feitas em outras administrações. Só que, se nós tivéssemos guardas municipais, nós não iríamos melhorar a segurança somente em 4 noites. Nós iríamos melhorar a segurança durante o ano inteiro. Então, fica aí esse alerta meu, que é necessário, é fundamental uma guarda municipal bem estruturada para o nosso município, senão não há que se falar em segurança, tudo é utopia, é esperar que vão mandar 50 policiais para Conchas, eles nunca vão mandar. Nós não adianta a gente ficar brigando, se desgastando, porque a gente consegue 1 ou 2 e logo eles
pedem remoção porque eles não são daqui, ganham um pouco e querem ficar próximos às suas residências. Então, o único caminho para o nosso município, que já deveria ter sido tomado por outros prefeitos, é a criação de uma guarda municipal bem organizada. Sem isso, nós vamos ficar martelando o ferro frio. É isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, senhores vereadores, no final da gestão passada, vocês que eram antigos vereadores vão me lembrar, eu pedi à mesa da Câmara da época que convidasse os senhores candidatos a prefeito para que viesse até essa Câmara para tomar conhecimento da situação em que se encontrava as finanças do nosso município. Vocês lembram-se disso? Não? Dado que havia desapropriações não pagas, como da Enro, do Janin Tóquio, do Heitor Fieri, de uma série de outras coisas, para que o prefeito, o candidato a prefeito, tomasse conhecimento real da situação, para que, além de tudo, fizesse o seu plano de governo baseado em algo real. Entre essas coisas, e havia os restos a pagar, porque mudou-se o prefeito, mas a assessoria contábil e financeira da prefeitura continua a mesma. Houve até um jornal que disse que o prefeito anterior escondeu a dívida da Eletro para a nova administração. Senhores, se a equipe, no jornal saiu mais ou menos isso aí, se a equipe do prefeito atual era a mesma equipe que funcionava no governo anterior, como é que isso poderia ter acontecido? Não foi paga, justamente, mas nós estamos no 3º ano do mandato do nosso prefeito. Não justifica uma dívida de 60 mil reais, com juros, lógico. Ele faz 3 anos que não pagou essa dívida. Os juros são da administração dele. Eu não entendo por que essa dívida não foi paga ou esquematizada para ser paga. Porque, vamos dizer, as verbas que a prefeitura está gastando são carimbadas. Tudo bem. Mas tem tanta verba que nós estamos vendo que está sendo jogado fora, que poderia ser separado para saldar alguma coisa com os restos a pagar. São carros comprados, sim, uma infinidade de coisas que eu não vou enumerar aqui. Então, não vejo desculpa, no 3º ano mandato, numa dívida de 60 mil reais com a Eletro, que é uma empresa pública, não foi paga, e dizendo que a administração anterior, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso seria um planejamento de governo. Por isso que, na época, eu fiz o convite aos candidatos. Era o Joãozinho, o Zinho Miranda e o Paulo Nunes, para que viesse até essa Câmara para saber detalhadamente como se encontrava a prefeitura na época. Se eles se propuseram a ser prefeito, é para assumir os débitos anteriores e as receitas anteriores também, porque as dívidas ativas dos outros prefeitos estão sendo cobradas agora. Então, é isso que eu queria. Então, não vejo razão de 3 anos após a posse vir dizer que não houve planejamento, não tem verba destinada, não tem não sei o que para não pagar. Isso é tudo uma balela. Quer dizer, não vejo razão. Que teve intenção de não se pagar, restos a pagar. É isso aí, senhores vereadores. Com a palavra a vereadora doutora Adriana. Apenas 3 questões. Com relação ao que o vereador José Delbem colocou, do projeto ainda, do lixo, da lei, a conservação de vias públicas, ela não foi incluída na planilha. Aliás, ela veio no projeto original, no primeiro projeto, e ficou dito pelo senhor prefeito que isto não seria cobrado, dito aqui entre nós. E realmente, calculando, fazendo aqui o cálculo do que foi incluído, do que não foi incluído,
esta conservação de vias públicas, de que se trata, na verdade, do asfalto, da emulsão, etc., etc., isso não está incluído no cálculo. Certo? Agora, há itens que aí sim eu indago, como já vim indagando, que foram incluídos, dos quais eu discordo de sua inclusão. Certo? Apenas para esclarecer. E com relação ao concurso, a Guarda Municipal, com relação à Guarda Municipal, já foi feito um concurso, 5 pessoas passaram nesse concurso, será feito um novo concurso para preencher todas as vagas, e são 5 pessoas, que eu não tenho agora aqui o nome completo, mas enfim, são pessoas ilibadas, acredito que extremamente competentes para estarem desenvolvendo o trabalho que vão realizar. Ocorre que a guarda ela já existe, ela já foi criada. O que ela vem sendo é colocado em funcionamento, e isso demanda tempo. Nós não vamos colocar cidadãos de Conchas ou de qualquer outro lugar aqui como guardas municipais, embora não armados, para trabalhar de forma despreparada. Isso seria um absurdo, quase um crime. Certo? Agora ela é necessária, nós já aprovamos, foi um trabalho defendido pelo vereador Dr. Anselmo, desde de outra legislação já, mas ela vem sendo, pelo menos pretende-se, e dentro em breve, seja colocada em funcionamento. Com relação à dívida da Electro, tem que ser esclarecido aqui, o que pediu esta vereadora na tribuna, foi que seja esclarecido a nós todos essa dívida. Simplesmente isso. Não defendi que o executivo atual esteja alegando sua torpeza com relação à dívida. Em hipótese alguma isso foi colocado. Ao contrário, tenho plena convicção de que ele conhece em detalhes a questão. Mas eu, como vereadora, não conheço. O povo de Conchas desconhece. Nós, ou demais vereadores, vocês, demais vereadores, não sei se têm plena condição de discorrer a respeito da questão. Então, o meu requerimento, vejo como relevante que seja trazido a esta Câmara tudo que trata da questão. Aí sim, os detalhes serão esclarecidos. Obrigada, era isso. Somente lembrando a vereadora e aos demais vereadores quanto aos requerimentos verbais que estão sendo deferidos, apenas que o vereador que fez o requerimento depois ajude a redigir pela dificuldade, mas ele vai ser expedido sem esse requerimento. Está aprovado. Eu farei, obrigado. Com a palavra o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero aqui reiterar alguns pedidos já feitos por alguns vereadores quanto à estrada do São João, que se encontra alguns trechos em péssima conservação, que ainda dá para ser consertado sem que precise refazer a estrada inteira. E a mesma coisa a estrada do bairro da Água do Félix. Então, reiterados pedidos, inclusive existe uma linha de leite que a pessoa faz uso daquela estrada todo dia e quase sem condição de uso. Quanto às palavras do Zé Delbem quanto ao carnaval, eu endosso plenamente que os pais devem acompanhar seus filhos, que se isso for feito, com certeza muita coisa de mal que pode acontecer será evitado. E quanto ao cheiro da Top Frango, vereador, eu desconheço qualquer procedimento nesse sentido. Eu não tenho nada para dizer para você quanto ao mau cheiro da Top Frango. E quanto à taxa do lixo, eu prefiro aguardar uma decisão do Ministério Público. Eu prefiro aguardar para que a gente tome qualquer... Não vou fazer nenhum discurso em cima disso, porque é uma lei que todos os vereadores aprovaram. Se foi certa ou errada, quem vai decidir agora é o Ministério Público. Então eu prefiro aguardar para ser prudente nas coisas que eu vou fazer.
Então, presidente, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente, como foi dito, restos a pagar, a receber. Então eu gostaria de aproveitar esse momento que a rádio está transmitindo e passar para a população, que muitas pessoas não sabem, que já ficou também um caso Enro, quando se diz, que deve estar em torno mais ou menos de R$1.200.000 que a prefeitura vai ter que pagar pela desapropriação da terra da Enro. Que o senhorzinho Miranda, o senhor prefeito, que foi prefeito na época, fez isso. Então, se a gente comprar hoje 40 alqueires de terra, que foram desapropriados na época, pagando a R$5.000 o alqueire, que hoje é normal, 40 alqueires a R$5.000 seriam 200 mil. E hoje a prefeitura não ficou com 1 metro sequer de terra, e a prefeitura, nós vamos ter que pagar R$1.200.000, que está aí o caso Enro, e cada vez subindo mais, que é uma coisa plantada pelo senhorzinho Miranda. Então eu gostaria de esclarecer a população, nesse momento, sobre essa dívida também que está na prefeitura. Com a palavra, em explicação pessoal, o vereador Antônio José Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, sobre a reunião do CONSEG que nós participamos de 2, eu gostaria apenas de, como lá foi vários representantes da população, tanto aqui do Legislativo como Executivo e a parte das polícias, eu gostaria que nas próximas reuniões tivesse a presença das juízas e também da promotoria nas reuniões, para que nós tratássemos também dessa parte da segurança que envolve a todas as autoridades. Porque eu acho que teve as partes polêmicas na reunião, mas também teve partes positivas da participação da população com as autoridades discutindo o assunto da segurança na cidade. Então eu gostaria que as nossas juízas e a promotoria se fizessem presente também para nos ajudar, para se integrar da nossa situação aqui local. Também falou sobre iluminação pública. Lá